Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, saudando todos e conclamando os meus pares a apreciarem a ata da última sessão. Nada havendo a ser anotado, retificado, dou-a por aprovada. E, na sequência, eu chamo a julgamento. Antes de chamar a julgamento, retirado de pauta a pedido do doutor relator, doutor Ricardo Almeida, o processo 138/75, recurso eleitoral, registro de candidatura, cargo vereador Cáceres, sexta zona, recorrente Leomar Amarante Mota, recorrido Ministério Público Eleitoral. Adiado a pedido do ilustre relator, doutor Rodrigo Curvo, o processo número 8926, representação, propaganda política, extemporânea, rede social Facebook, recorrente Marluce Martins Ferreira e recorrido Ministério Público Eleitoral. E o processo 9515, filiação partidária, pedido de inclusão de filiação em lista especial, General Carneiro, recorrente Joaquim Martins de Almeida, recorrido não. Relator, doutor Rodrigo Curvo, que pede o adiamento de ambos. Está adiado, portanto. Continuação de julgamento, processo 15782, recorrente Coligação União e Tradição, da 38ª Zona de Barão de Melgaço, recorrente também Nilma da Silva Taques. Doutor Flávio relatou e negou o provimento do recurso. Doutor Ricardo pediu vista com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Eu pedi vista do presente processo para melhor análise da questão no que se refere à necessidade de desincompatibilização de servidor público estadual quando se candidatar a pleito municipal. Pois bem, os presentes autos tratam de recurso interposto contra a sentença que indeferiu o registro de candidatura de Nilma da Silva Tax ao cargo de vereador pelo município de Barão de Melgaço nas eleições de 2016, por ausência de desincompatibilização. Ao regulamentar o registro de candidatura, a resolução do TSE 23.455 de 2015, no artigo 27, inciso 5º, dispõe que um dos documentos a acompanhar o requerimento de registro de candidatura, RRC, é a prova de desincompatibilização, quando for o caso. A recorrente declarou ser servidor público estadual, para a qual, em regra, se aplica o artigo 1º, inciso 2, a linha L, cujo afastamento deve ser o de 3 meses antes do pleito ao qual pretende concorrer. Os prazos de desincompatibilização estabelecidos na Lei Complementar 64/90 buscam afastar futuros candidatos de determinados cargos públicos ou socialmente relevantes, impedindo que se beneficiem da função ou cometam desvios em prol do pleito. Analisando os autos, pude constatar que, após devidamente intimado para apresentar prova de sua desincompatibilização, a recorrente apresentou defesa às folhas 29, onde informou, abro aspas, quanto à anotação de desincompatibilização, a requerente traz, nessa oportunidade, comprovante de requerimento da candidata acima epigrafada, licença por atividade política, que se encontra tramitando junto à Administração Pública Estadual, não obstante entender como desnecessária, posto que ocupa sua função de forma efetiva, mas em domicílio diferente da circunscrição do pleito, sendo este municipal. Fecho aspas. Nesse contexto, é importante consignar que a recorrente informou ser servidora efetiva da SEMA, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e ocupa cargo efetivo com domicílio funcional em Cuiabá. Para corroborar com o afirmado, observe que foi juntado aos autos, as folhas 32 e 33, cópia emitida pelo Sistema de Protocolo do Estado de Mato Grosso, onde faz constar o nome da recorrente, o órgão, unidade a qual se destina, SEMA, e o município a que se refere, Cuiabá, Mato Grosso. Logo, não vejo como desmerecer a afirmação posta pela recorrente. Ademais, não há nos autos qualquer impugnação ao presente registro, nem ao menos notícia da inelegibilidade, o que me faz crer serem verídicas as constatações acima descritas.
Dentro desse contexto, pode-se afirmar que a recorrente exerce suas atividades funcionais em município diverso do qual pleiteou seu registro nas eleições municipais de 2016, restando clara a conclusão de que não se verifica a necessidade do afastamento, pois sua atuação não é capaz de exercer influência sobre a circunscrição do pleito eleitoral. Nesse sentido, verifico ainda a jurisprudência do Colégio Tribunal Superior Eleitoral, que é pacífica no sentido de que abro aspas, é desnecessária a desincompatibilização do servidor público, ainda que estadual, que exerce suas funções em município distinto do qual se pretende candidatar, fecho aspas, agravo regimental em recurso especial 189-77 do Ceará, relatoria ministro Arnaldo Versiani, publicado na sessão do 27 de nove de 2012. No mesmo sentido, os julgados abaixo que o primeiro da relatoria do ministro Eduardo Alckmin, servidor público federal ou estadual sem atuação no município do qual pretende concorrer à candidatura de prefeito ou vereador, não está sujeito a desincompatibilização. E peço vênia para deixar de ler os precedentes também que se seguem. Com efeito, devo reconhecer que se aplica ao presente caso o entendimento firmado pelo Colégio Tribunal Superior Eleitoral no sentido da desnecessidade de desincompatibilização ante a comprovação de que a recorrente, na condição de servidora pública estadual, possui lotação em município diverso daquele a que circunscreve o pleito e não há nos autos qualquer indício ou comprovação de que o seu cargo possa influir no âmbito do município onde registrou sua candidatura, de forma que possa ter desequilibrado o pleito. Por todo o exposto, senhora presidente, e pedindo aí todas as vênias ao eminente relator, eu estou dando provimento ao presente recurso para reformar a sentença de primeiro grau e, consequentemente, deferir o registro de candidatura da recorrente Nilma da Silva Taxa ao cargo de vereador pelo município de Barão de Melgaço, nas eleições de 2016. É como voto, senhora presidente. Como vota, doutor Paulo Sodré? Senhora presidente, pelo que eu percebi e me recordo do voto do relator, parece-me que na matéria de fundo ele não discorda do voto divergente, no sentido de que é possível sim, se uma pessoa reside fora, em outro município. É o que me parece a questão de prova. E eu estou com uma dúvida do voto do doutor Ricardo. Esse documento que formou vossa convicção foi de 32, foi de 33. Mas que documento é esse mesmo? Eu, de fato, Pediu os autos. porque se de fato há comprovação de que ela reside e trabalha em Cuiabá, acho que até o próprio relator se... Exatamente. Né? Vou pedir, enquanto vem os autos, estimadora, eu estava prestando atenção e eu me recordo que eu fiz um comentário ainda, até para o próprio advogado, pedindo a ele, fazendo um comentário a ele, que eu não havia identificado um documento que pudesse comprovar esse tipo de coisa. A perdurar, e eu não tenho por que duvidar, talvez tenha passado batido por mim, eu vou inclusive modificar meu entendimento para tornar esse entendimento uníssono nessa corte, mas apenas aguardando para que a gente possa levantar. Essa família é lá de Barão de Melgaço, né? Uma das, né? O médico era candidato a prefeito lá, perdeu, né? Ele está no gabinete, o senhor já pediu para a Flávia descer. Se eu quiser pedir para adiar... Senhora presidente, Pois não. está sendo informado aqui que os autos estão no gabinete e está descendo. Talvez seja o caso de um pedido de vista em mesa, né? Vê-se Para nós mesmo, peço podermos isso mesmo, isso. dar uma checada Claro, nesse... claro. Enquanto isso, nós passaremos ao posterior e voltaremos a esse processo na sequência, tá? Processo 14024, recurso, eleições, registro de candidatura, vereador Barra do Bugre, recorrente Valdomiro Martinez, parecer pelo desprovimento, já mantido, doutor Ricardo Almeida com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Aqui, eu vou resumir, senhora presidente, porque o caso é recorrente aqui nesta corte. É a questão da prova da alfabetização. Eu estou na linha dos precedentes anteriores, eu estou em dissonância com o parecer, neste caso, em dissonância com o parecer ministerial, eu estou dando provimento ao recurso para deferir o registro de candidatura desde logo, por conta de que entendi que o documento firmado de próprio punho,
ele foi suficiente para demonstrar a alfabetização do candidato. Eu estou dando provimento ao recurso, senhor presidente. Nobre relator deu provimento. Todos de acordo? De acordo. De acordo. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em dissonância do parecer ministerial. O processo já está aí, doutor Ricardo, com a palavra. O documento é um pedido que ela fez diretamente à SEMA, Sistema de Protocolo. Esse? O documento, até se Vossa Excelência quiser dar uma examinada, mas está dizendo assim, Sistema de Protocolo do Estado de Mato Grosso, né? E o município a qual eu entendi que foi prova suficiente, está dizendo município de Cuiabá. E outro fator também que me fez chegar a essa conclusão, o fato de não haver nenhum outro elemento que prove o contrário disso. Então não. Claro, eu só. De repente o próprio relator já se convencendo. Acho que seria o Já caso. uniformiza, né? Mas a segunda tese temos que não houve impugnação. Da outra parte também é muito válido, né? Estou com uma aqui também nessa linha. Quem mais tem interesse a não ser as hostes adversárias? Não é? E tirar alguém da parada. Senhor presidente, em função do documento, deixando a ressalva que, para os futuros entendimentos, que a questão aqui trata-se dessa questão deste documento. Uma vez que em outros processos não tem essa comprovação, eu vou manter o meu entendimento anterior. Mas nesse caso em si, eu estou mudando, tá certo? Para acompanhar o voto do voto vista, dando provimento também ao recurso. Doutor relator retificou o voto, dando provimento ao recurso. O primeiro vogal também, na mesma esteira, deu provimento. Com o voto do doutor Paulo Sodré? Também dou provimento ao recurso, com o relator e o voto. Deu provimento. Doutor Rodrigo? De acordo. Doutor Marcos? Eu acho que eu não voto nesse caso, né? Vossa Excelência estava presente na sessão de ontem, quando começou? Eu acredito que eu não voto. Ah, não, ausente. Então, Vossa Excelência nesse não vota de fato. Obrigado, Desculpe. senhor presidente. Desembargador Luiz? De acordo. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em dissonância ao parecer ministerial. Processo 34.608, recurso eleitoral, registro de candidatura, candidato cargo vereador, Marcelândia, 23ª Zona Eleitoral, eleições 2016, recorrente. Macgiver Cunha Catarino Nascimento, recorrido Ministério Público Eleitoral. Desembargador Luiz Ferreira, o parecer escrito pelo desprovimento já está mantido. O recorrente aduz que se filiou ao Partido Social Democrático, PSD, em 28 de março de 2016, tendo anteriormente levado a termo sua desfiliação do Partido Trabalhista, PDT. Aduz ainda que, após se filiar ao PSD, foi indevidamente filiado em 2 de abril de 2016 na agremiação política com a qual tinha vínculo anteriormente, ou seja, o PDT. Afirma demais que, por conta dessa filiação inoportuna, houve o cancelamento do seu vínculo com o partido político com o qual requeriu o registro de sua candidatura, isto é, o PSD. Asseverando, além disso, que essa nova filiação foi levada a cabo por erro ou má-fé dos representantes do PDT. Vou tirar essa má-fé daqui. Só por erro. Ontem eu tirei e voltou de novo aqui. Salientou também que solicitou ao PDT a ficha que indicasse que havia requerido nova filiação, conforme o ofício acostado à Folha 40, devidamente recebida pelo presidente da referida agremiação em 9 de 8 de 2016, que respondeu ter fornecido
entre cochete e recorrente, cópia da única ficha existente. Portanto, manteve-se silente. Sustenta outro sim, que, segundo a jurisprudência dos tribunais, os documentos por ele apresentados são suficientes para comprovar a tempestividade de sua filiação. E, por derradeiro, ele pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a sua filiação partidária e, por consequente, deferido o registro de sua candidatura. Em contrarrazões, o MP postulou o desprovimento do recurso, por quanto os documentos apresentados na peça defensiva foram produzidos de forma unilateral, razão pela qual são insuficientes para comprovar a pretendida filiação. E a Procuradoria seguiu a mesma linha intelectiva, opinando pelo não provimento do recurso, uma vez que o recorrente pretende comprovar sua filiação exclusivamente com base em documentos produzidos unilateralmente. É o resumo do relatório. Só ratificando, o nome do recorrente é MacGyver. MacGyver, né? É, Certo. já foi ratificado o parecer, a palavra está com você. Faltou só o araminho, né? Com o qual ele resolvia tudo, né? Bueno, aqui é o seguinte, de proeme eu deixei ressaltado que na espécie tem-se por desnecessário examinar-se filiação do recorrente no partido do PSD, ocorrido em 28 de 3, restou comprovado em consonância ou não com a súmula 20. Não é isso que nós estamos discutindo. Estamos discutindo se houve ou não houve. E eu levei em consideração o fato de ele ter notificado o partido para apresentar a ficha e o partido quedou silente. Então, por conta dessa situação, eu estou, em dissonância com o parecer, dando provimento ao recurso para deferir o pedido da candidatura de MacGyver, cunha do Catarino Nascimento, a fim de que possa concorrer ao cargo de vereador no município de Marcelândia nas eleições de 2016. Além disso, também usei a afirmação de que não houve impugnação. Ninguém impugnou. Então, se as hostes adversárias não impugnaram, sinal de que estavam cientes. Então, por essa razão, eu estou, em dissonância com o parecer, deferindo o pedido de registro do MacGyver. Consulto se todos estão de acordo. De acordo. Tribunal, por unanimidade de provimento do recurso, nos termos do voto do relator, em dissonância do parecer ministerial. Processo 36557, recurso eleitoral, eleições de candidato, registro de candidatura, preenchimento de vaga remanescente, cargo vereador Araputanga, 41ª zona, recorrente Sandra Maria Alves de Castro. Parecer pelo desprovimento do recurso, já mantido, doutor Flávio Bertin com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de recurso interposto por Sandra Maria Alves de Castro, contra a sentença que indeferiu seu pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador pelo município de Araputanga nas eleições de 2016, por inegibilidade reflexa prevista no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição da República, considerando que é irmã do atual vice-prefeito daquela cidade, que assumiu interinamente a prefeitura municipal dentro do período de 6 meses que antecederam o pleito. Em razões recursais, sustenta que, abre aspas, o senhor Paulo César Alves de Araújo assumiu interinamente a Prefeitura Municipal de Araputanga, ante o afastamento do atual prefeito Signei Pires Salomé, o qual já retornou às atividades. Não cabe, portanto, alegar inegibilidade da hora requerente, fecha aspas. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para o fim de deferir o seu pedido de registro de candidatura nas eleições municipais de 2016. A Procuradoria Regional Eleitoral, as folhas 54 e 55, verso, manifesta pelo desprovimento de recurso ao relatório, senhora presidente. Passando já ao voto. Obrigado, senhora presidente. O presente recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. A decisão recorrida indeferiu o registro de candidatura de Sandra Maria Alves de Castro ao cargo de vereadora das eleições de 2016 pelo município de Araputanga, por inegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 7 da Constituição da República de 88, considerando que é irmã do atual vice-prefeito daquela URB, Paulo César Alves de Araújo, que assumiu interinamente a prefeitura municipal dentro do período de 6 meses que antecederam o pleito. Dispõe o artigo 14, parágrafo 7 da Constituição da República, da disposição de Vossas Excelências, que trata sobre as inegibilidades. Extrai-se dos autos que o irmão da recorrente ocupou provisoriamente o cargo de prefeito municipal de Araputanga, nos 6 meses que antecederam o pleito, circunstância que faz incidir, de forma objetiva, o disposto no referido dispositivo constitucional, sendo irrelevante a quantidade de dias da substituição. Esse é o entendimento sufragado pelo Colégio Tribunal Superior Eleitoral, como se percebe dos julgados citados pelo eminente Procurador Regional Eleitoral em seu parecer, além do acórdão que trago à colação. Trata-se de recurso especial,
eleições de 2014, elegibilidade, substituição, vice-governador, candidato a prefeito. Não afasta a inegibilidade do artigo 14, parágrafo 7 da Constituição Federal o fato de o parente do candidato haver substituído o titular por apenas um dia. Recurso especial eleitoral da relatoria do ministro Francisco Peçanha Martins. E também, como designado, o ministro Humberto Gomes de Barros. Por oportuno do voto vencedor do referido acordo, da lavra do ministro Humberto Gomes de Barros, extrai-se o seguinte excerto. Na verdade, a norma constitucional alude à substituição e não distingue qual o tempo dessa substituição. Por isso, peço vênia ao eminente ministro relator para divergir de seu belíssimo voto e, pelo menos por enquanto, ficar no entendimento de que a interpretação do princípio constitucional não pode, sob pena de grave risco, ser submetida a interpretação casuísticas. Este acórdão é do ministro Humberto Gomes de Barros. Registro que a recorrente não se insere no permissivo constante da parte final do artigo 14, parágrafo 7 da Constituição da República de 88. Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso, mantendo-se na íntegra a sentença de primeiro grau. É como voto, senhora presidente. Consulto se todos acompanham o nobre relator. De acordo. De acordo? O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento do recurso nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Chama a julgamento o processo 26753, recurso eleitoral, registro de candidatura, candidato cargo vereador, Luciara, 15ª Zona Eleitoral, recorrente, Rosilda Alexandre da Silva, paciente. E recorrido, o Ministério Público Eleitoral, parecer pelo desprovimento do recurso, já mantido, o doutor Rodrigo Curvo com a palavra. Senhor presidente, eu peço licença para também resumir, porque é caso recorrente. Trata-se da prova, mais uma vez, da escolaridade. Ela deixou de apresentar esse comprovante, teve o registro indeferido e apresentou com recurso declaração de próprio punho, que a candidata, inclusive, apresentou com firma reconhecida pelo segundo tabelionato de Luciara. E o parecer da Procuradoria é no sentido que seria necessário que essa declaração fosse firmada na presença de servidor da Justiça. E eu, em dissonância com o parecer e na linha do que tem sido decidido em vários casos desta Corte, e cito aqui um relatado pelo desembargador Luiz Ferreira, no mesmo sentido, sobre a desnecessidade de ser na presença de servidor, mas não só por isso, porque há outros elementos que indicam essa alfabetização. Eu consto aqui que, além da assinatura reconhecida por agente dotado de fé pública, também se encontram nos autos outros documentos assinados por meio dos quais é possível verificar que a assinatura constante da declaração de próprio punho assemelha-se àquela posta pela recorrente em seu requerimento de registro de candidatura de folhas 2, na cédula de identidade de folha 5, no título eleitoral de folha 6, que rotineiramente o eminente desembargador Luiz Ferreira faz menção sobre a característica de ser entregue e assinado na presença de um servidor quando se retira o título eleitoral, e que é entregue pelo cartório eleitoral diretamente ao eleitor mediante assinatura no ato da entrega. De modo, senhora presidente, que eu concluo em dissonância com o parecer ministerial para dar provimento ao recurso, reformando a sentença e deferindo o registro de Rosilda Alexandre da Silva, paciente. É como voto. Consulto se há divergência. De acordo. Não havendo divergência, o Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em dissonância do parecer ministerial. Chama a julgamento o processo 313, recurso eleitoral, registro de candidatura, cargo vereador, Vale de São Domingos, 25ª Zona, recorrente Adão Januário dos Santos, recorrido ao Ministério Público Eleitoral e coligação rumo ao desenvolvimento. Parecer pela rejeição da preliminar de irregularidade na representação da coligação e no mérito pelo desprovimento do recurso. Tudo mantido já, doutor Rodrigo Curvo. Obrigado. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Adão Januário dos Santos em face de sentença proferida pelo meritíssimo juiz da 25ª Zona Eleitoral, que julgou procedentes as impugnações ao registro de candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral e pela coligação rumo ao desenvolvimento e, por conseguinte, indeferiu o seu pedido de registro de candidatura. Com relação à impugnação promovida pelo Ministério Público Eleitoral, em virtude do prazo mínimo de filiação partidária, a respeitável sentença consigna que a observância do prazo de filiação fixado pelo Estatuto Partidário é de caráter obrigatório e seu descumprimento acarreta inevitavelmente o indeferimento do registro de candidatura. Ao apreciar a impugnação promovida pela coligação rumo ao desenvolvimento, em razão da não apresentação das contas de campanha das eleições de 2012, a respeitável sentença reconheceu a ausência de quitação eleitoral, uma vez que a apresentação extemporânea após decisão que a julgou não prestadas não afasta a ausência da condição de elegibilidade. Inconformado,
o recorrente se insurge contra a decisão, alegando que o PSDB alterou seu estatuto para adequá-lo ao prazo de filiação mínimo de 6 meses, como previsto na mini-reforma eleitoral, bem como que ajuizou a ação declaratória de nulidade com a finalidade de anular a sentença que julgou como não prestadas suas contas. Ao final, pede ser julgado procedente o recurso, a fim de reformar a sentença para deferir o pedido inicial. O Ministério Público Eleitoral, em suas contrarrazões, assinala que o recorrente não possui a condição de elegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 3º, 5 da Constituição Federal e que os candidatos que tiveram suas contas julgadas como não prestadas encontram-se sem quitação eleitoral para disputar o pleito eleitoral 2016, pedindo o provimento do recurso e a manutenção da sentença. A douta Procuradoria Regional Eleitoral argumenta que o partido mencionado alterou seu estatuto para adequá-lo à mini-reforma, que reduziu de 1 ano para 6 meses o prazo mínimo da filiação partidária, de modo que o pré-candidato preenche o requisito da filiação partidária. Todavia, com relação à quitação eleitoral, menciona que é incontroverso que o recorrente teve as suas contas de campanha das eleições de 2012 julgadas como não prestadas e que o processo de registro não é um ambiente adequado para se debater vícios ou nulidades processuais havidos no processo de prestação de contas, manifestando-se pelo desprovimento do recurso. Esse foi o relatório, senhora presidente. A senhora já me informou que o parecer foi mantido. Apenas um ponto, e já adianto que eu estou de acordo com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, só fiz constar aqui no primeiro parágrafo, e essa menção eu faço ao doutor Douglas, o eminente procurador, que no parecer houve a menção a existência de uma preliminar, que na verdade eu não identifiquei no recurso. Havia, sim, um questionamento sobre a capacidade da representação da coligação em sede de defesa, que foi rejeitada pelo juiz, e não foi reproduzida essa preliminar em sede de recurso. De qualquer forma, o doutor Douglas se manifestava pela rejeição, na linha do que o juiz já tinha decidido, de modo que eu fui diretamente ao mérito, senhora presidente. O voto está à disposição, apenas para informar que, quanto à filiação, isso foi regularizado, conforme manifestação da douta Procuradoria, o prazo foi observado, e quanto à quitação eleitoral, o fato objetivo é que não há quitação, as contas foram julgadas como não prestadas, de modo que eu estou dando provimento parcial ao recurso, para reformar a sentença apenas quanto ao fundamento de inobservância do prazo de filiação partidária, porque, na verdade, ele filiou-se dentro do prazo, mantendo, contudo, o indeferimento do registro para concorrer ao cargo por ausência de quitação eleitoral, em consonância com o parecer ministerial. É como voto, senhora presidente. Consulto se todos estão de acordo. Tem alguma... O Tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Não seria consonância? Na verdade, está em consonância, desembargadora. A questão da preliminar ficou superada porque... Ficou apreciada com o mérito, de certa forma. em consonância com o parecer ministerial. Processo 42332, recurso eleitoral, direito de resposta, propaganda política, recorrente Elias Mendes Leal Filho, recorrido Caio de Holanda. Parecer pelo desprovimento, que já está mantido. Doutor Marcos Faleiros com a palavra. Senhora presidente, eu só Pois queria, não. vou pedir licença para me ausentar da corte, em razão Sim, de não tem mais viagem. ninguém. Eu já votei os meus processos, tá bom? Muito obrigado. Ok, boa viagem a vocês. Senhora presidente, muito obrigado. O voto é extenso, uma vez que envolve direito de resposta, mas é mais uma questão de entendimento doutrinário e jurisprudencial dos eminentes pares, e vou pedir vênia para apenas fazer uma breve explicação e ler o entendimento doutrinário e jurisprudencial, os quais acompanho para proferir o julgamento. A questão aqui, fática, é simples. O recorrente, ele se sentiu ofendido, uma vez que o recorrido possui um blog, o nome do blog seria Mirassol News, e ele replicou uma notícia do Jornal do Oeste, e a notícia fazia menção a um relatório das contas rejeitadas do TRE-MT de 2016, no qual constava os seguintes dizeres. Elias Mendes Leal Filho, que é o recorrente, que é o candidato à reeleição, não tem notícia se ele ganhou ou não, de Curvelândia,
ele foi prefeito de Curvelândia por 2 mandatos. Atualmente administra a cidade de Mirassol e pode perder o posto devido a vários processos em seu nome, que consta ligados direto do site do TRE. São mais de 18 processos em andamento, com a maioria ligada à capital do queijo, onde a população ainda sente as dores de uma má administração. Aí ele dá um print, né, no documento, que está até aqui em minhas mãos, do TRE, e publica para a população. Aqui, o entendimento desse magistrado, eu já pulo direto lá para a página 4, é que a expressão má administração, ela ficou adstrita ao campo do exercício do direito de crítica, que por vezes é exercida de forma contundente e por meio de assertivas mais agudas durante uma campanha eleitoral. Neste sentido, importante a luz de José Jairo Gomes, está lá na página 4. Aspas, é óbvio, igualmente, que, em ambiente democrático, os contrastes aflorarão no debate político-ideológico, sobretudo por ocasião da campanha política. Ademais, a crítica, ainda que contundente, faz parte do discurso político, traduzindo a dialética própria do regime democrático, assentado que é no enfrentamento das ideias. Está lá no Direito Eleitoral, página 580. Aqui indo para a página 5, continua José Jairo. A concessão do direito de resposta pressupõe sempre ofensa, ainda que indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica. Nos primeiros casos, ataca-se a honra pessoal, conforme assinalam Karpstein e Knorr. É evidente que a crítica dirigida à administração governamental e à atuação de que o candidato, como homem público, não somente é legal, mas também salutar para a vida democrática. Afirmações e apreciações desairosas que, na vida privada, poderiam ofender a honra objetiva e subjetiva das pessoas, chegando até mesmo a caracterizar crime, perde esse matiz quando empregadas no debate político-eleitoral. Assim, não são de estranhar assertivas apimentadas, críticas contundentes, denúncias constrangedoras, cobranças e questionamentos agudos. Tudo isso insere-se na dialética democrática, isso já na página 579. Eu vou citar apenas 2 jurisprudências do TSE, aqui já na página 7, aspas, TSE Acórdão número 21.711, críticas ao desempenho do administrador não caracteriza ofensa à honra, nem seja direito de resposta. A opinião desfavorável do locutor de emissora que se refere ao desempenho do administrador por suas desvirtudes e equívocos. TSE o número 21.711. E aspas, críticas apresentadas no horário eleitoral gratuito, buscando responsabilizar os governantes pela má condução das atividades de governo, são inerentes ao debate eleitoral e consubstanciam típico discurso de oposição, não ensejando direito de resposta. Esse é o TSE Acórdão número 1505, 2004. Ainda eu cito aqui o doutrinador Rodrigo Lopes Ilho. Só vou citar a parte negritada, portanto, somente é passível de direito de resposta a afirmação que, de modo evidente, configura-se como inverídica, dado que a divergência de posicionamento acerca de fatos de interesse político comunitário é essencial ao desenvolvimento do debate eleitoral. Assim, senhora presidente, pelas razões expostas no voto, e isso aqui cabe mais ao entendimento dos muito digníssimos eminentes pares, pelas razões expostas, em consonância com o parecer ministerial, eu conheço do recurso, porém nego o seu provimento. É como voto. Como vota o desembargador Luiz? De acordo, senhor. Doutor Flávio? De acordo, senhora presidente. Doutor Ricardo? Já saiu. Doutor Paulo Sodré? De acordo, senhor. Doutor Rodrigo Cuivo? Com o relator. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial.
Processo 15.593, candidatura, candidato vereador Campo Verde, 12ª Zona Eleitoral, embargante Mauro César Rodrigues de Araújo e Ministério Público Eleitoral. Parecer escrito pelo desprovimento dos embargos, já mantidos. Embargador Luiz Ferreira, com a palavra. Conforme Vossa Excelência disse, ele pretende rediscutir a matéria. E eu estou em sintonia com o parecer, rejeitando os vertentes de embargos declaratórios, e ficou aqui o acolhimento dos embargos declaratórios visando modificar os termos do acordo é condicionado à comprovação acerca da efetiva obscuridade, dúvida, contradição, omissão na decisão, hipótese que, no caso de apreciação, não ficar demonstrado. Não é possível reabrir em sede de embargos declaratórios a discussão do próprio mérito da causa. Embargos declaratórios desprovido, em sintonia com o parecer. Consulto se todos estão de acordo. O Tribunal, por unanimidade, negou provimento aos embargos, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Julgamento em bloco a pedido do eminente relator, doutor Paulo Sodré, processo 24.381, recurso eleitoral, registro de candidatura, cargo vereador, Comodoro, 61ª Zona, e o recurso, o processo 36648, candidatura, cargo vereador, Pontes e Lacerda, 25ª Zona, embargante Lorivaldo Rodrigues de Moraes e Ministério Público Eleitoral. Ambos o parecer escrito pelo desprovimento, já mantido com a palavra eminente relator. Senhor presidente, na verdade, esses dois processos são semelhantes ao que já relatado e votado da lavra do desembargador Luiz Ferreira. Em consonância com o parecer ministerial, é apenas tentativa de rediscutir a matéria, não foi apontado qualquer omissão. Então, em primeiro momento, eu não estou aplicando multa, mas tanto da Laura Leila Corrêa como no Lorival, apenas rediscute matéria, os votos estão à disposição e estou conhecendo, estou negando o provimento aos embargos declaratórios em consonância com o parecer ministerial. De acordo. Todos de acordo? Todos de acordo. O Tribunal, por unanimidade, negou provimento aos embargos nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Também julgamento em bloco, a pedido do nobre relator, desembargador Luiz Ferreira, o processo 116.35, embargos de declaração, representação, veiculação de propaganda, inserções, reserva legal de tempo, participação política feminina, descumprimento, embargante Partido Social Democracia Brasileira, PSDB, embargado Ministério Público Eleitoral, e o seguinte é o 152.77, também a mesma coisa, reserva de tempo para participação política feminina no horário eleitoral, embargante Partido Social Democrático. Ambos, o embargado é o Ministério Público Eleitoral. Não há parecer? Não há parecer, Não há parecer, porque o representante é o próprio Ministério Público. Essa é aquela matéria que nós julgamos, matemática. Tinha que ter 20% de reserva de tempo, não teve, foi condenado, né? Eles argumentam que a lei só era para vigorar a partir do ano que vem, e nós rechaçamos essa tese, de modo que eu estou negando provimento também aos declaratórios, porque não há efetivamente obscuridade, dúvida, contradição ou omissão da decisão coletiva, embargada a hipótese que, no caso, não ficaram demonstrados. Então, os dois eu estou negando provimento. Todos de acordo, eu proclamo. O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso, aos embargos, nos termos do voto do doutor relator. Julgamento, processo 30.381, recurso eleitoral, representação, propaganda política, extemporânea, solicitação de votos, São José do Quatro Marcos, 52ª Zona, recorrente José Moreira Figueira, recorrido coligação Amor por Nossa Gente. Parecer pelo provimento parcial do recurso, já mantido, o desembargador Luiz está com a palavra. O recorrente aduz que a mensagem reprochada teria sido publicada em sua página pessoal do Facebook no dia 22 de setembro de 2012, mais especificamente durante o pleito municipal daquele ano, quando concorreu a prefeito de São José do Quatro Marcos. Sustenta
sustenta ainda que nestas eleições de 2016 o número de sua candidatura, o slogan e a coligação a que pertence são completamente diferentes da que consta na denúncia de propaganda extemporânea, salientando Trocin que não houve de sua parte pedido explícito de voto para este pleito. Na página dele, né? Pede ao final o provimento do vertente de recurso para excluir sua responsabilidade pelo ilícito civil eleitoral que lhe foi imputado, bem como para condenar a parte adversa a pena de multa por lide temerária e litigância de má-fé. Contra razões de sentido contrário, a Procuradoria opinou pelo parcial provimento. Em verdade, eu estou dando provimento total, porque, de fato, o caso posto nesta tela judiciária tem por escopo definir se o recorrente, ao publicar uma propaganda eleitoral em sua rede social lá em 2012, em virtude de campanha realizada naquele ano, cuja divulgação não foi excluída de sua timeline, estaria ou não infringindo a citada dispositivo. É que ele fez isso lá e não excluiu. Mas a campanha dele hoje é completamente diferente. Eu faço aqui. Primeiro, porque não houve republicação do post ou substituição da foto de capa do Facebook com dados relacionados à atual candidatura. Então, primeiro dos óbvios. Segundo, porque os dados de ambas as candidaturas, como dito a Lourdes, são completamente diferentes quando se coteja os dois panfletos, a exceção por óbvio do nome Zico. E terceiro, mas não menos importante, porque não houve por parte dele pedido explícito de voto. Então eu estou, em consonância com o parecer, dando provimento ao recurso para reformar a sentença e excluí-lo de pagar a multa de R$5.000. E também deixo de condenar o recorrente, recorrido em litigância de má-fé recíproca, uma vez que não restou caracterizado a conduta preconizada no artigo 80 do novel Código de Processo Civil. Como voto, senhor presidente? Os consultos estão todos de acordo? O Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Processos 24977, agravo interno, mandado de segurança, referente ao processo 9717, recurso contra o CANDE, indeferimento de registro de candidatura, comprovação de escolaridade, publicação em mural eletrônico, POCONÉ, 40ª zona, pedido de concessão liminar inaudita altera a parte, agravante, Adalice Batista dos Santos, relator doutor Paulo César com a palavra. Senhor presidente, trata-se de agravo interno posto por Adalice Batista dos Santos, em face da decisão monocrática proferida por esse relator, que indeferiu a petição inicial nos autos de mandado de segurança e extinguiu o processo em resolução de mérito. Alega agravante que a citada decisão se baseou no não cabimento de mandado de segurança quanto à sentença transitada em julgado, nos termos do artigo 5º, inciso 3º da Lei 1216, de 2009, e da súmula 23 do Tribunal Superior Eleitoral. Aduz que não houve trânsito em julgado por se tratar de sentença nula, pois a decisão se baseou na ausência da certidão de escolaridade da hora agravante, mas a intimação não foi realizada pessoalmente, somente por meio de mural eletrônico. Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática proferida nos autos mandados de segurança, ou, alternativamente, seja dado integral provimento de recurso pelo pleno desta Corte. É o relatório, senhora presidente. Senhora presidente, seguindo linhas dessa Corte, eu estou mantendo em deferimento. Há aqui uma peculiaridade, porque, de fato, esse tribunal vem entendendo que a intimação por mural eletrônico, em determinados casos, tem que ser pessoal, não é válido. Mas o caso é que eu tive o cuidado de pedir informações para o juiz e ele informou que havia o trânsito em julgado. Se é o trânsito em julgado, é inadequada a via eleita, que o mandado de segurança, de acordo com o artigo 5º da Lei 1216, a súmula 23, não presta para julgar matéria já transitada em julgado. Caberia, no caso aí, a ação rescisória ou, eventualmente, se couber, aquela era militar. Mas o mandado de segurança é uma via inadequada, por isso eu estou negando o provimento ao agravo regimental. É como voto, senhor presidente. Todos de acordo? Todos de acordo. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo interno. Nos termos do voto do outro relator. Interno, por regimental interno. Tá nos termos do voto do outro relator, matéria administrativa,
Processo, afastamento do juiz eleitoral em período eleitoral, Brás Norte, 56ª zona. Sou eu a relatora. Este é o caso do juiz que quer sair agora, após o segundo turno, né, o Felipe? Que eu não vejo nenhum prejuízo, já que naquela zona não há segundo turno. E o afastamento é para participar de um programa de pós-graduação no MBA, no Poder Judiciário, do qual ele já está fazendo, já está cumprindo sua grade curricular, por não visualizar nenhum prejuízo. Estou votando pelo deferimento em caráter excepcional do referido magistrado. Todos de acordo? De acordo. Tribunal, por unanimidade, deferiu em bom caráter proveito, excepcional o doutor afastamento do Elizabeth. excelentíssimo seu Conrado Machado Simões, juiz da 56ª Zona Brás Norte, no período 31 de outubro a 5 de novembro de 2016. Ainda processo administrativo, requerente Ivan Lúcio Amarante, juiz eleitoral da 15ª Zona Eleitoral, São Félix do Araguaia. O magistrado pede autorização também para afastar-se da sede da comarca, da serventia eleitoral, no período de 18 a 22 de outubro, em razão de participação no curso de magistrado em direito ambiental. É um caso bem parecido com o anterior. Eu estou votando pelo deferimento do pedido em caráter excepcional, como no caso antecedente. Todos de acordo? O Tribunal, por unanimidade, deferiu em caráter excepcional o afastamento do excelentíssimo senhor Ivan Lúcio do Amarante, juiz da 15ª Zona Eleitoral, São Félix do Araguaia, no período de 18 a 22 de outubro. Deixo a palavra aberta, caso alguém queira dela fazer uso. Não havendo nenhuma participação, agradecendo a presença de todos, passo a palavra ao eminente diretor para a leitura do acordo. Acórdãos publicados nesta sessão de julgamento com fruto no artigo 60, parágrafo 3º da Resolução TSE 23.455 de 2015. Acórdão 25.826, referente ao processo 157.82. Acórdão 25.825, referente ao processo 140.24. Acórdão 25.827, referente ao processo 346.08. Acórdão 25.828, referente ao processo 365.57. Acórdão 25.829, referente ao processo 267.53. Acórdão 25.830, referente ao processo 313. Acórdão 25.832, referente ao processo 155.93. Acórdão 25.833, referente ao processo 243.81. E, por fim, o Acórdão 25.834, referente ao processo 136.48. Também nessa sessão, publicado com fruto no artigo 15, parágrafo 2º da Resolução TSE 23.462, o Acórdão 25.831, referente ao processo 423.32. Nada mais havendo a ser tratado, agradecendo mais uma vez a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.